Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar nossa série de exposições na carta de Tiago. E nessa noite nós vamos ler Tiago capítulo de número 2, do versículo 14 ao versículo 26. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. E eu quero falar sobre esse tema, a fé viva e suas obras. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê graça para compreendermos um assunto tão importante para nós. Esse princípio fundamental de que só é fé bíblica aquela que de fato produz obras que glorificam a Cristo. Ajuda-nos, ensina-nos, mostra-nos, ó Deus, como é que nós temos que viver. Que o Senhor possa dirigir os nossos passos e, acima de tudo, ajuda-nos a crer nas Sagradas Escrituras. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a fé é uma doutrina-chave na vida cristã. Se nós lermos as Escrituras, nós vamos perceber que em todo momento há um incentivo para que nós tenhamos fé. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que o pecador ele é salvo pela fé. A salvação é pela graça de Deus. Deus nos dá a salvação de forma imerecida. No entanto, a faz mediante a fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que todo cristão deve viver pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Romanos capítulo 14, versículo 23, diz que tudo aquilo que nós fazemos, se o não fizermos por fé, constitui-se pecado. Então, a fé é uma doutrina fundamental para todos nós. E a fé não é pensamento positivo. A fé não se constitui pelo fato de que eu creio simplesmente que tudo vai dar certo ou que aquilo que eu desejo no meu coração vai acontecer. A fé não tem nada a ver com corrente de oração. Vamos dar as mãos, vamos acreditar, vamos aí cruzar os dedos, que de repente, aí quem sabe, aquilo que a gente está esperando vai acontecer. Não, a fé, segundo as Escrituras, é a confiança absoluta no caráter de Deus, como ele é revelado na Bíblia. Deus nos deu sua palavra, ele se revela através das Escrituras e nós confiamos na forma
como ele se revela. Então não está estabelecido no nosso pensamento positivo. A fé não está sequer na nossa esperança. Tem muita gente que pensa assim: eu tenho tanta esperança, eu tenho fé de que as coisas vão dar certo. E não é assim que a Bíblia ensina. A fé não é um sentimento vago, produzido dentro de nós. A fé é a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. É a convicção de que Deus se revela através das Escrituras. E na vida prática, a fé não é crer apesar das evidências. A fé é obedecer apesar das consequências. É muito simples nós falarmos que cremos em Deus quando tudo vai bem. Mas o que Tiago está fazendo aqui é escrevendo a uma igreja que está passando por sérias dificuldades. E ele vai nos ensinar que ter fé é crer e obedecer apesar das consequências. Então, nesse capítulo 2, ele vai concluir ensinando-nos a respeito da relação entre a fé e as obras. Se nós temos fé, se nós entendemos como Deus se revela nas Escrituras, o que é que nós vamos fazer então? Como a nossa vida vai demonstrar a fé que nós temos? É óbvio que ninguém vai alcançar a salvação pelas obras. A salvação é pela graça de Deus. Mas também é óbvio que ninguém, sendo eleito, salvo pela graça de Deus, não produza obras que glorifiquem a Deus. As evidências da minha salvação está exatamente no fato de como eu me comporto e como eu vou demonstrar isso. Podemos fazer algumas perguntas aqui com base nesse texto. Talvez você esteja já fazendo esse tipo de pergunta na sua mente. Que tipo de fé demonstra então a salvação de uma pessoa? Ou é necessário realizarmos boas obras para sermos salvos? Ou então, de que maneira uma pessoa pode saber se ela está realmente exercitando uma fé salvadora? E nós vamos aprender sobre isso exatamente nesse trecho aqui de Tiago. Ele vai nos apresentar 3 tipos de fé. E uma só é o que ele chama de fé salvadora. Vamos então ao texto? Do versículo 14 ao versículo 17, Tiago vai nos apontar a chamada fé morta. Existe uma postura de uma determinada pessoa, isso já na igreja primitiva, que acreditava ser salva, mas ela não era uma pessoa salva. Era alguém que se estribava em um determinado conhecimento, achando que aquilo era a fé salvadora, quando na verdade era uma falsificação. Então essa pessoa tinha uma fé, mas uma fé morta. Ela acreditava em alguma coisa ou acreditava de uma determinada maneira. No entanto, a sua vida e o seu procedimento demonstrava que a sua fé não era salvadora, antes era uma fé morta. E é importante nós sabermos isso porque o próprio Senhor Jesus nos advertiu. Vejam, Mateus capítulo 7, versículo 21, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, uma coisa é você ter palavras, nem todo que diz Senhor, Senhor. Nós não podemos separar as palavras dos atos. Não é só dizer Senhor, mas é fazer a vontade de Deus. Há muitas pessoas que, lamentavelmente, se acostumam e se amoldam ao perfil evangélico. Elas conhecem a igreja, sabem dos costumes da igreja, sabem dos ritos daquela igreja, sabem do regimento daquela igreja, sabem até como deve se vestir, se comportar. E as suas palavras são adaptadas ao convívio da igreja, elas vão ao culto todo domingo, podem frequentar a escola bíblica, podem ter uma carteirinha de membro e elas podem se amoldar ao estilo de oração, de música de uma determinada igreja. São pessoas que se adaptam ao convívio evangélico, mas nem sempre o comportamento, as obras que essa pessoa produz, condiz com a fé que ela professa. Tiago diz que essas pessoas
tem uma fé morta. Falar e não praticar aquilo que se diz. Tem uma profissão, uma confissão, tem uma fala, mas não tem atitudes. E aí Tiago vai nos dar um exemplo muito simples. Se na mensagem anterior ele usou lá a figura de um homem rico e um homem pobre, ele continua ainda nessa toada. Ele ainda tem na sua mente o homem pobre. Alguns versículos atrás ele disse assim: se vocês derem prioridade ao homem rico em detrimento ao cuidado ao pobre, fazendo assim acepção de pessoas, Tiago agora vai um pouquinho mais à frente. Ele diz: se esse pobre chegar até vocês dizendo assim, eu não tenho roupa e eu não tenho comida, e ele não está falando de um estranho na comunidade, ele está falando sobre alguém que tem convivência com a igreja. Se vocês, a comunidade de fé, sabem que um entre vocês, pobre, não tem o que comer, não tem o que vestir, e ele diz isso à comunidade, ele fala isso para vocês: irmãos, eu não tenho comida, irmãos, eu não tenho com que me vestir. E pode ser que alguém chegue para essa pessoa e tenha uma atitude de alguém que tem fé morta. Versículo 16. Você então diz: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. A pessoa que tem a fé morta, ela vê as necessidades de alguém. Ela sabe que existem necessidades. Ela até sabe que ela pode ajudar de alguma forma, mas ela se recusa a ajudar. Friamente, exclui-se das suas obrigações e ainda usa uma linguagem, entre aspas, espiritual, uma linguagem piedosa, e diz assim: ô meu irmão, que Deus te abençoe, vá em paz. Mas o que ela não fez foi dar a roupa e dar a comida. Mas piedosamente diz assim: ô meu irmão, que situação, que Deus te abençoe grandemente. Volta para sua casa, com fome e sem ter o que vestir. Veja, o importante observar aqui é que a pessoa voltou desprovida do mesmo jeito que estava. Então essa comunidade diz que tem fé, mas a sua fé é morta. Por quê? Porque se nós não conseguimos atender às demandas básicas, e o que Tiago tem em mente aqui é que o alimento e a roupa são necessidades básicas da vida. Ora, Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6,8, ele disse o seguinte: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. É o suficiente. É óbvio que nós temos que planejar a vida, é óbvio que nós temos que almejar certas coisas, mas tendo com o que nos vestir e o alimento sobre a mesa, isso já nos é motivo de muita alegria e satisfação. Então o Tiago está dizendo: existe alguém que não tem o necessário para suprir as suas necessidades básicas. E o próprio Senhor Jesus sabe das nossas preocupações no que diz respeito a isso, a ter o que comer, a ter o que vestir. Ele disse, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? O Senhor Jesus sabe dessas necessidades que nós temos e Ele sabe das preocupações. E aqui Tiago chama a nossa atenção dizendo: se vocês têm uma fé bíblica, uma fé correta, vocês não podem deixar de atender às necessidades dos seus próprios irmãos que estão padecendo dificuldades. Nós temos a obrigação, e não é capricho, não é dar às pessoas aquilo que elas querem que é desnecessário ou supérfluo, não é isso. Mas nós não podemos ver irmãos que não têm o que comer ou não tendo o que se vestir, a gente não faz nada. Simplesmente a gente diz assim: ô meu irmão, que Deus te abençoe, vou orar por você, espero que as coisas melhorem na sua vida. E no nosso coração a gente diz assim: estou fora, vou viver a minha vida, quero voltar para minha casa, para o meu trabalho, porque a igreja é o lugar onde eu só vou no domingo para ouvir a pregação e cantar algumas músicas, mas não conte comigo não. Porque a minha vida é distante da realidade da igreja. A igreja é o lugar onde eu vou para ouvir uma palavra, para me motivar,
para me edificar, mas não um lugar onde eu vou me envolver com as necessidades. E interessante, irmãos, é que à luz das Escrituras nós temos várias orientações a respeito do cuidado de uns com os outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Se nós não nos preocupamos nem com os nossos irmãos, que nós vemos todas as semanas, quem é que garante que a gente vai ajudar alguém? E eu não estou falando aqui porque você paga um carnê de R$10 por mês de uma instituição que trata de câncer, ou porque você ajuda uma associação que cuida de crianças em vulnerabilidade social. Não veja isso como ação de uma fé salvadora. Não esteja equivocado nesse sentido. Muitas pessoas pensam assim: eu já pago aquele camarada que vem todo mês na minha casa com um carnezinho, eu pago R$10 para a instituição Coração de Jesus, então eu já estou fazendo a minha parte. Tiago diz: essa fé é morta. Eu dou dinheiro na igreja, eu não visito ninguém, não me preocupo com ninguém, não ajudo ninguém, nesse sentido de estar próximo das pessoas. Mas quando eu sei que o irmão está passando dificuldade, eu vou lá, dou um dinheiro, mas cada um cuida da sua vida e eu não tenho nada a ver com isso. Não é esse tipo de fé. O que Tiago está dizendo: você precisa se envolver com a vida dos seus irmãos. Não é aceitável, à luz das Escrituras, uma vida social, em que você vem no culto e você se separa dele durante todo o restante da sua semana e você não está preocupado com as demandas da igreja. Nós somos uma família, nós somos um só povo e nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. Por quê? Veja o que Jesus disse, Mateus 25:40. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A expressão do amor verdadeiro, do amor que resulta de uma fé bíblica, é cuidar das pessoas que passam por dificuldades. Eu não estou dizendo que você tem que construir uma instituição filantrópica. Eu não estou dizendo que você tem que pegar todos os seus bens e dar aos pobres. Eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que você não pode enganar-se a si mesmo com uma fé intelectual, porque na sua mente você crê no Evangelho, mas o seu coração não arde em ajudar os necessitados. Eu não estou dizendo também porque você não sabe das demandas. Existem duas formas: ou porque as pessoas não falam das dificuldades, ou porque aquele que poderia saber se exclui e diz: eu não quero saber. Ele procura não saber das dificuldades. Exemplos. Nós temos como exemplo a cesta básica. E foi criado um método do papelzinho. Mas você pode generosamente dar alguma coisa mais do que o papelzinho. E infelizmente existem pessoas que não pegam um papelzinho, ou se pegam um papelzinho, não traz o produto do papelzinho. Porque para muitas pessoas está muito confortável: eu tenho que comer, não me importa se o outro não tem. Mas quando nós enfrentamos dificuldades, nós percebemos a importância, irmãos, de ajudar uns aos outros. 1 João 3, 17 e 18 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Se você passa a semana inteira só preocupado com o seu trabalho, com as suas contas, com as suas coisas, como que você acha que o seu coração está aberto aos que precisam? Se você simplesmente busca para a sua própria satisfação, ele diz: havendo necessidade no meio de vós, estejam atentos a isso e ajudem uns aos outros. Por isso, versículo 14, poderia acaso esse tipo de fé salvá-lo? Será que essa pessoa que tem uma fé intelectual, uma pessoa que fala, mas que não tem em vista as obras práticas, esse tipo de fé salva? A resposta é não. Um alto e sonoro não.
Qualquer declaração de fé que não redunde em mudança de vida e que não produza boas obras é uma declaração de fé falsa. Não é admissível, não é aceitável que aquele que professa uma fé bíblica não tenha obras que glorifiquem ao Senhor. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vejam, a expressão em si mesma, ou outra versão, por si só, significa andar sozinha. A fé verdadeira não anda sozinha, ela anda sempre acompanhada de boas obras. Mostra-me a sua fé. Pastor, eu vou aqui construir um argumento teológico. Não, mostre-me a sua fé. Não fale sobre ela, mostre-me. Não, mas eu sou membro da igreja. Não é isso. Mostre a sua fé, aquilo que eu posso ver. Não, mas eu sou... Não é o que... Mostre-me. Jesus está dizendo, vocês precisam mostrar. Tem que ser visto. Eu não vejo palavras, eu ouço as palavras. Mostre a sua fé. Por isso, irmãos, que a fé bíblica não pode andar sozinha. O reformador João Calvino, dizendo a respeito desse assunto, falou o seguinte: só a fé justifica, mas a fé que justifica não pode andar só. Aquele que tem uma fé meramente intelectual, a experiência do conhecimento, essa pessoa que não consegue ajudar, que não consegue se envolver, mas que diz, olha, eu tenho conhecimento, mas não tem essa disposição do coração, possui uma fé morta. Imagine um fio descascado conectado à energia elétrica. Você toca nesse fio, você toma choque. É impossível que alguém que tenha de fato tocado em Cristo não seja por Ele mudado. Se você sentiu esse amor, se você recebeu essa bondade, se você é envolvido por essa graça, você precisa ter atitudes diferentes. A fé morta não é uma fé salvadora. A fé morta é uma fé falsificada, que engana as pessoas, dando-lhe uma falsa sensação de salvação. Essa pessoa que não produz obras que glorificam a Deus, ela não possui uma fé salvadora. Segundo tipo de fé, Tiago agora vai um pouquinho mais adiante, e ele meio que escandaliza os irmãos. Se ele usou aqui o cuidado com uma pessoa pobre, agora ele vai falar sobre os demônios. Vocês acham que isso é fé? Vocês acham que conhecimento bíblico, teológico, gramatical, textual, histórico, hermenêutico, exegético, vocês acham que é oratório, o discurso, a fala, as palavras bem colocadas, vocês acham que isso é fé? Pois bem, os demônios são melhores do que vocês nesse aspecto. Vocês não conhecem tanta teologia quanto os demônios. Vocês não conhecem tanto a respeito do próprio Deus quanto os demônios. É isso que Tiago faz, ele escandaliza a igreja. E ele vai longe, choca os seus leitores com essa ilustração, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? É assim que você professa a sua fé? Só existe um Deus? Muito bem, você faz bem. Mas há mais alguém que faz isso. Os demônios também creem. E eles não só creem, como eles estremecem. Há muitos que creem, mas não estremecem. Os demônios creem e estremecem. E aqui Tiago já nos chama a atenção da importância de lembrarmos da atuação desses seres espirituais. Os demônios agem para enganar as pessoas. Seres demoníacos. A igreja, acho que por conta do consumismo, do hedonismo, do pragmatismo, do triunfalismo, acabou meio que se esquecendo das atuações demoníacas, mas o próprio Jesus expulsou demônios durante o seu ministério. O apóstolo Paulo fez isso, os demais apóstolos fizeram. Jesus nos instruiu, Mateus 10:8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Nós estamos
envolvidos numa esfera em que há atuações espirituais. Efésios 6, do 11 ao 12, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Algumas pessoas ficam espantadas em saber que os demônios creem em Deus. Não é interessante? Pastor, os demônios têm fé, os demônios creem, eles entendem o caráter de Deus, eles sabem quem é Deus. Sim, mas no que então eles acreditam? Primeiro, eles acreditam em Deus. Existe um Deus. Os demônios não são ateus, não são agnósticos, eles sabem que Deus existe e é o Criador. Segundo, eles acreditam na divindade de Cristo. Todas as vezes que um endemoniado se deparava com Cristo, ele declarava: o que queres comigo, Filho de Deus? Em essência, a divindade, Deus de Deus, Deus do próprio Deus. Muitas vezes as pessoas que frequentam a igreja nem sempre professam tanto essa crença na divindade de Jesus, e os demônios fazem isso. Mas eles acreditam no lugar do juízo eterno, no inferno. Lembra do gadareno? O que queres comigo, Filho de Deus? Não é chegado o nosso tempo? Sabendo que Jesus os enviaria ao abismo, pediu para que fossem mandados à manada de porcos. Então eles têm a sensação da ira de Deus sobre eles, e muitos que se dizem cristãos não têm. Vivem um cristianismo água com açúcar, light, sem qualquer preocupação. Como diz um determinado pastor, um evangelicalismo flu-flu. Acha que tudo é maravilha, que tudo é mar de rosas. Os demônios também acreditam que Jesus é o justo juiz e se sujeitam ao poder da sua palavra. Então eles creem e eles estremecem. Isso aqui, irmãos, nos causa espanto, porque se nós agirmos como crentes que desprezam a palavra de Deus, que têm uma fé morta e vivem de maneira indolente, com uma vida espiritual combalida, enfraquecida, nós somos semelhantes àqueles que são nem frio nem quente, mas é morno, e estes serão vomitados de sua boca. Nós temos que assumir uma postura. Por isso que Tiago então começa com uma declaração de fé dos judeus. Vocês creem em Deus? Por quê, irmãos? Porque eles diziam, Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso que Tiago diz assim: vocês creem em Deus? Fazem bem, é certíssimo. Essa declaração de fé, os demônios também creem e tremem. Só que, ao que chama a atenção aqui de Tiago, é que se a fé morta, aquela fé que, sabendo que uma pessoa passa por dificuldades, não está disposto a ajudar, não há a sua vontade empregada ali, essa pessoa que tem a fé intelectual, essa fé não salva. Essa fé no conhecimento apenas não salva. Agora, e a fé que faz crer e temer? Porque os demônios creem e temem, mas essa experiência mística aqui também não produz a salvação. Então ele apresenta dois tipos de fé: a fé morta, que toca só o intelecto, e a fé demoníaca, que toca apenas o lado místico. São as sensações. Até arrepiei. Não é assim que as pessoas dizem? Ai, parece que passou alguma coisa perto de mim. Está amarrado. Amarrado 7 vezes. Ou quando não tem muito conhecimento bíblico, mistura superstição com Bíblia, bate na madeira. O sangue de Cristo tem poder. Arreda-te de mim, Satanás. Não é assim que as pessoas fazem o tempo todo? Olha o diabo agindo. Olha o que o diabo está fazendo. Ai, misericórdia. Mas Tiago está dizendo que esse tipo de fé, que toca só as emoções, não produz a salvação. Não é esse tipo de fé que nós devemos ter. Verso 18: mas dirá alguém:
Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E as obras aqui não é a rosa, o sabonete, o olhinho, o envelope da campanha, o sabonete do descarrego, a pomilha, a fronha do travesseiro, a aliança, a chave da vitória, o copo de água em cima da televisão. Não é esse tipo de obra, mas é uma vida que glorifica a Deus em piedade e devoção, que se doa, que se entrega e que se envolve. Não são atos místicos. A gente tem mania de confundir misticismo, paganismo, catolicismo com cristianismo. Esquece essa parafernália toda, esses apetrechos para você pendurar a sua fé. Não é isso que Tiago está dizendo, não é esse tipo de coisa que nós temos que fazer. Não adianta, você pode colocar uma ferradura na porta da sua casa, não é isso. As obras que nós temos que fazer são aquelas descritas em Efésios 2:10. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A fé estéril é meramente intelectual e emocional, não é uma fé salvadora. É uma fé morta do mesmo jeito e muitas vezes se revelando como uma fé demoníaca. Tem coisas, irmãos, que eu vejo na televisão, principalmente essas igrejas neopentecostais, que você vê uma ação diabólica. Pessoas praticando rituais pagãos, achando que aquilo é fé. Amarrando fitinha. O tempo todo passando óleo, passa óleo no carro, passa óleo nos móveis da casa, derrama óleo na calçada. Tem igrejas que ensinam, passa sal grosso, joga na frente da sua casa para afastar mal olhado. Ritos do paganismo. Se antigamente fazia lá suas procissões, suas promessas, hoje as pessoas estão envolvidas em campanhas, 7 dias de mergulho de não sei o quê, 7 quarta-feiras para quebrar o jugo. É esse tipo de coisa. Tiago está dizendo, não é isso. Não é assim que vocês têm que viver. A fé de vocês devem produzir obras que glorifiquem a Deus. E aqui ele vai apresentar então qual é a fé salvadora. A fé intelectual é morta. A fé mística é demoníaca. Mas a fé dinâmica é a fé salvadora. Versículo 20 ao 26. E ele vai nos apresentar as bases. Primeiro, a fé dinâmica salvadora é baseada na palavra de Deus. A fé verdadeira, ela está embasada, ela está pautada nas Escrituras. Não é o que eu quero, não são as minhas palavras. Não é no líder religioso que passou 40 dias em jejum, que foi na fogueira santa em Israel. Não é na pessoa, não é naquele líder carismático que tem uma denominação tão grande, tão portentosa, o templo de Salomão. Não é isso. Não é no carnê, não é no envelope. Não é nessas coisas. A fé dinâmica é pautada nas Escrituras, Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé verdadeira está diretamente ligada ao seu objeto, e aqui é a palavra de Deus. Por mais que a pessoa seja capaz de crer, se ela estiver direcionada ao objeto errado, a sua fé é uma fé morta. Eu não estou dizendo que as pessoas que colocam um copo com água não creiam, mas é uma fé morta. É uma fé mística. É a fé na fé, é o fideísmo, é a fé sem razão, é a fé sem compreensão, é a fé sem entendimento bíblico. É o pensamento positivo, a energia. Agora entrou no movimento evangélico o materializar as coisas, a chamada confissão positiva. Confessa positivamente e acham que isso é fé. Começa a gerar dentro de você as suas próprias vitórias, numa linguagem de empoderamento,
E as pessoas começam a entrar por esse caminho e ao tempo todo eu declaro a minha vitória, eu profetizo em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção. E não tem esse tipo de coisa? Vem aqui à frente, toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Aí não sabe se o irmão vive em prostituição, se é picareta, se a vida está certa ou não. E tem esse tipo de gente, com a vida totalmente em pecado. Aí ele vai na igreja durante 7 semanas e ele pega o carnê e vai na lotérica e paga aquele carnê e ele diz assim: Deus tem que fazer porque eu estou cumprindo com o meu propósito. E Deus diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Não há arrependimento, não há abandono de pecado, não há mudança de vida. E muitas pessoas se gabam dessas coisas. Esse tipo de fé que não é fundamentado na palavra de Deus, não é a fé salvadora. Segundo, a fé dinâmica salvadora envolve o ser humano como um todo. Não é só falar, não é só fazer uma coisa ou outra, mas é toda a sua vida. Romanos 10, do 9 ao 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vejam, a fé morta toca apenas o intelecto, a fé demoníaca toca apenas as emoções, mas a fé dinâmica toca a volição, ela toca a vontade. Então a pessoa compreendeu, a pessoa creu e ela começa a viver segundo a palavra de Deus. Esse é o ponto que Tiago quer chegar. Precisa fazer as coisas que glorificam a Deus, mas com compreensão, com entendimento. Precisa ter compreensão e entendimento, mas tem que fazer as coisas que glorificam a Deus. Elas estão juntas. Terceiro, a fé dinâmica salvadora conduz à ação, verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Se você diz que tem fé, mas não tem obras, então a sua fé é morta. Por quê? Porque a fé dinâmica, ela não é uma contemplação intelectual. A contemplação é algo do budismo, é gente que faz yoga. Não é só ficar assim, compreendendo, adorando a Deus. Eu tô o tempo todo adorando ao Senhor. E eu estou aqui, né, eu não estou prestando atenção nas pessoas que estão andando, né, com a roupa que o fulano está usando, quem chegou atrasado. Eu estou aqui adorando a Deus. Só isso. Mas não se envolve com ninguém, não participa de nada, não tem vida comunitária. Mas a fé dinâmica também não é uma consternação emocional, como se você fosse participante de um treinamento motivacional, coach. E aí você fica, ai meu Deus, e você chora, e você fica descalço. Não tem aquelas igrejas? As pessoas ficam descalças, as mulheres ficam descabeladas, e deita no chão, e faz aquele alvoroço, só as emoções. E chora, e as lágrimas escorrem, mas não abandona o pecado. Esses dias eu assisti um vídeo, um cantor de música sertaneja, de sofrência, um apresentador lá num podcast, e ele então começou a cantar as músicas evangélicas, e ele disse assim, tem muitas músicas evangélicas que eu gosto. E ele começou a tocar no violão, o Senhor sabe as provas que você passou para chegar aqui, e a mulher chorava, ímpios, emocionados com a letra. Tem show de talentos na televisão. Pessoas descrentes vão lá cantar as músicas. Campeão, vencedor, Deus dá asa, faz seu voo, para pessoas que se prostituem, ladrões, viciados, imorais, gente que não respeita princípios da palavra de Deus e que choram. Há pessoas que simplesmente vão nas igrejas atrás de ritos, de conquistar o seu carro, a sua casa, a cura de uma doença. Quantas vezes, irmãos, eu fiz parte de igreja que tinha campanha de cura e libertação. Na quarta-feira tinham muito mais pessoas do que no domingo. Porque na quarta-feira era a primeira quarta-feira, a segunda quarta-feira e era até a 7ª quarta-feira. E vinham pessoas descrentes, mas com doenças terríveis. Ou com depressão, ou com dependência química, ou porque perderam um filho, o marido, a esposa, ou porque a família está destruída e as pessoas vinham e choravam e o pastor chamava lá na frente, mas nunca se converteram.
Nunca não viraram membros da igreja, não creram no evangelho, mas eles queriam as bênçãos de Deus. É esse tipo de procedimento que tem envolvido as pessoas na igreja. Essas emoções. Há uma geração agora, uma meninada, que agora canta as músicas apaixonadas. Jesus é o cara legal que entra no quarto e fecha a porta, e aí eles têm um bate-papo com Jesus. É esse tipo de linguagem. Das igrejas em que tudo está no escuro, e você vê aquele monte de jovens se abraçando e chorando, mas não tem conhecimento bíblico. Esse tipo de movimento é novidade aqui, mas não é novidade, por exemplo, nos Estados Unidos. Não à toa, usa-se o nome de igreja em inglês, church. Vocês acham que isso vem de onde? É só mais um movimento importado. Lembra do movimento G12? E todo mundo ficava impressionado com as igrejas. As maiores igrejas, até mesmo da nossa denominação, se envolveram com o G12, movimento apostólico, e cresceram. 1.000, 2.000 membros. Hoje essas igrejas viraram dezenas, porque cada célula virou uma igreja. E é esse tipo de movimento que vai acontecendo, entra ano e sai ano. Estou 27 anos no evangelho, quantas coisas eu já vi. Eu fui da geração crente pipoca. Eu não parava quieto num culto desse de jeito nenhum. Houve tempo em que obreiro descia do púlpito para dizer assim: fica quieto, pelo amor de Deus, está atrapalhando o culto. Eu girava, eu pulava, eu gritava e fazia um escarcéu. Mas eu sabia que eu treinava aquilo. E eu falo isso com vergonha. E os meninos que eram os profetas e que entregavam as revelações, nós treinávamos aquilo. E nós tínhamos um do grupo que tinha o maior poder de persuasão, que depois foi para o seminário, e quando voltou do seminário teve problema e hoje nem crente é mais. Mas chegou a ser ordenado pastor. Ele não gostava de trabalhar. E ele entregava a revelação para os irmãos davam roupa, pagavam as contas dele, iam na casa dele para receber revelação, porque ele tinha um poder de persuasão. Ele era o mais velho do grupo. E era esse tipo de coisa que a gente aprendia. Nada contra orar no monte. Eu acho que a oração deve ser feita em qualquer lugar, em todo tempo. A Bíblia diz, orar em todos os lugares, levantai as mãos, mãos santas, e clamai ao Senhor. Mas eu lembro do tempo em que nós íamos e tinham ritos. E quantas situações constrangedoras nós passamos. E quantas pessoas enganando, mentindo, em adultério. Homens que eram os pregadores, que entregavam as revelações, péssimos maridos e pais, não conheciam a Bíblia, uma igreja mística, uma disputa com usos e costumes. Eu sou mais santo do que você, não, o fulano é mais santo. E Tiago nos chama a atenção, e ele vai nos dar alguns exemplos. Vejam, ele vai mostrar a fé dinâmica na vida de duas pessoas completamente diferentes, historicamente, mas iguais na obediência. Ele cita Abraão e Raabe. Ele cita um que deu origem ao povo de Israel e cita uma mulher que pertencia ao povo pagão. Ele cita, de um lado, um homem piedoso e do outro, uma meretriz. De um lado, um homem considerado o amigo de Deus e do outro lado, uma pertencente ao povo inimigo de Deus. E o que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar que esses dois exercitaram uma fé dinâmica quando ouviram a palavra, receberam a palavra, creram na palavra, e aqui está o ponto-chave. Eles agiram conforme a palavra. Produzir obras que glorificam a Deus é agir em conformidade com a palavra. Verso 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ele vai dizer que Abraão é justificado porque ele passa a obedecer conforme a sua crença. Ele crê em alguma coisa. Ele recebeu uma palavra. Deus falou com ele. Deus havia prometido a ele que faria dele uma descendência numerosa. Deus havia prometido um filho.
E no que se pautava a crença de Abraão? Romanos 4, do 1 ao 3, diz assim: que diremos, pois? Terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, veja, as obras não justificam. A justificação é somente pela fé, mas as obras resultam de uma fé que nos justifica. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que imputou a justiça a Abraão foi ele crer na palavra de Deus. Abraão creu em Deus. Então a fé somente. E Tiago pega esse acontecimento ocorrido na vida de Abraão vários anos depois da sua conversão. E ele conclui que Abraão tinha uma fé dinâmica porque ele obedeceu a Deus diante de um desafio, de uma ordem tão difícil. Veja agora, 22 ao 24. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aqui parece que confunde a cabeça da gente. Ora, ele acabou de falar que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, mas agora não é somente pela fé, mas também pelas obras. A ideia é que fé e obras não se desassociam, não se separam. Porque o que Tiago está fazendo é lembrando de Gênesis capítulo 15, versículo 6. Porque Deus havia prometido a Abraão uma descendência. Por isso que ele usa a expressão: e cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus. Aqui é o foco da nossa atenção. Por quê? Abraão simplesmente acreditou que teria muitos filhos e que deles sairia uma grande nação, mas o que exatamente creu Abraão? Quem é que vai responder isso para nós? O apóstolo Paulo. Na condição de apóstolo, ele tem a revelação de Deus. Escrevendo sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só pessoa, e a tua descendência que é Cristo. Paulo está dizendo aos Gálatas, quando Deus prometeu um filho a Abraão, Deus não estava simplesmente colocando no coração de Abraão que ele seria pai de uma multidão, mas que da sua descendência viria o Salvador. Quando Abraão creu na palavra de Deus, ele não creu simplesmente de que teria filhos, mas ele creu que Deus traria o Salvador. É por isso que ele foi justificado pela fé e pela fé somente. É essa compreensão de que o justo viverá pela fé que abriu a mente de Martinho Lutero no auge da Reforma Protestante. Naquele tempo eles faziam ritos semelhantes ao de hoje. Casquinha da cruz, pedaços da Arca de Noé, eram objetos dos santos, mariolatria, a igreja cheia de ritos e procissões, as indulgências, e ele compreendeu que era necessário crer somente na palavra de Deus. A sua obediência, a obediência de Abraão, provou que ele já era salvo. Por isso, em obediência à sua fé, ele produziu boas obras. Não é interessante? Tito 3,8 diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Quem crê em Deus tem uma vida que glorifica ao Senhor. Então as suas obras provam a sua fé. E ele vai usar o segundo exemplo, ou a segunda ilustração, que é Raabe, cuja história está relatada no livro de Josué. Versículo 25. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Ela arriscou a sua vida por acolher os espias israelitas. Ela arriscou a vida da sua família ao compartilhar as boas novas. Ela compartilhou a palavra de Deus porque ela creu e com o seu coração ela decidiu obedecer
independente das consequências. Essa é a fé bíblica. Que coisa maravilhosa, olhar um exemplo desse no Antigo Testamento, de uma mulher que compartilhou a palavra de Deus com a sua família, nos faz lembrar da samaritana, que quando alcançada pelo Senhor, compartilhou a palavra de Deus com a sua vila, com o seu povo. Nos faz lembrar de Maria, que quando soube que Jesus havia ressuscitado, compartilhou também com os demais a respeito das boas novas. Raabe poderia ter demonstrado uma fé morta, ela poderia ter crido apenas no intelecto, ou ter demonstrado uma fé demoníaca, apenas se emocionado. Mas não. Ela demonstrou uma fé salvadora, ela obedeceu a palavra de Deus. Ela provou a sua fé por meio das obras. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: Tiago, no capítulo 2, enfatiza que o cristão maduro pratica a verdade. Se você é uma pessoa madura, você não se apega simplesmente à doutrina. Eu vou naquela igreja porque eu gosto da pregação, porque eu gosto do ensino, mas porque você pratica essa palavra na sua vida diária. E é importante que cada cristão professo examine seu próprio coração e que você se certifique se realmente você tem uma fé salvadora. Satanás é um grande enganador e nós não podemos desprezar o seu ardis. E o que ele quer fazer é que as pessoas pensem que têm uma fé salvadora, quando na verdade pode ser uma fé meramente intelectual, não uma fé autêntica ou uma fé mística. E ele acaba colocando essa pessoa debaixo do seu poder. E eu vou concluir fazendo algumas perguntas para sua reflexão. Perguntas que eu faço para você examinar o seu próprio coração. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Primeiro, houve um momento em que você percebeu que era de fato um pecador e reconheceu isso para si mesmo e para com Deus? Houve um momento? Houve um momento em que o seu coração o impeliu, despertou você para fugir da ira de Deus? Em algum momento você sentiu que Deus está irado e que você precisava fugir dessa ira? Terceiro, você entende verdadeiramente o Evangelho como anúncio de que Cristo morreu por seus pecados, mas que Ele ressuscitou? 4, você se arrependeu sinceramente dos seus pecados? E se você se arrependeu, a pergunta que eu faço: você abandonou os seus pecados? Se você ainda os pratica, é sinal de que você não se arrependeu. 5, você crê verdadeiramente em Cristo como seu Salvador, mas isso o leva a ter um relacionamento real com Ele através da palavra? Você lê a palavra, você conhece a Cristo e você se relaciona com Ele. 6, você lembra exatamente o momento em que houve uma transformação na sua vida? Ou você ainda pratica obras mortas? 7, você tem vergonha ou desejo de falar de Cristo para outras pessoas? Você se sente constrangido de falar do Evangelho? Ou você sente alegria? Ou você tem desejo e isso arde no seu coração? 8, você desfruta de uma comunhão verdadeira com seus irmãos, ou você é apenas um assistidor de culto um domingo ou outro? Você tem comunhão com os irmãos da igreja? Você sabe da vida dos irmãos, eles sabem da sua? Você participa da vida dos irmãos, eles participam da sua? Você tem prazer em estar com os seus irmãos? Você procura trazer os seus amigos e parentes para o culto? Você convida as pessoas? Ou você é daquele que, se alguém aparecer na sua casa no domingo, você prefere ficar com o descrente em casa, assistindo televisão, ao invés de ir para a igreja e convidá-lo? 9, você está pronto para a volta de Cristo? Se Jesus voltar agora, nesse momento, você está com a vida santa diante dele? Você está se santificando? Por certo que cada um de nós temos uma experiência pessoal.
e há graus de santificação, nós não temos dúvidas disso, mas eu acho que esse questionário nos ajuda a determinar a nossa verdadeira posição diante de Deus. Então eu gostaria que você fosse para a sua casa nessa noite pensando a respeito disso, a respeito da fé viva e as suas obras. Amém? Vamos orar?